Olá, bem-vindo ao Liberal Concursos. Eu sou Karina Jacques, professora especialista em concursos públicos, e hoje a coluna traz para a entrevista a professora e mentora Márcia Pessoa. Olá, Márcia. Oi, Karina, tudo bem? Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, sempre um prazer estar aqui com você. E a gente vai hoje falar sobre estudar para concurso sem edital. É o grande problema, né? Isso, com certeza. Estudar para concurso sem edital. Dá meio uma ansiedade no aluno, ele quer ver um edital, né? Márcia, você trabalha como mentora, você trabalha com alunos, trabalha no curso, administrando ali as turmas com os alunos. Iniciar o estudo para concurso, qual é o melhor momento? Bom, Karina, obrigada por mais uma vez estar tendo a oportunidade aqui de falar sobre preparação, sobre concurso público e principalmente sobre esse tema, né, que a preparação começa muito antes do edital. O momento exato é o momento que você decide estudar para concurso, né? E isso tem que ser muito antes da publicação de qualquer edital. É sempre um desafio. É claro que a publicação de um edital, os dias contados até uma prova, acaba servindo ali de estímulo, de gás para o aluno, mas a preparação ela começa muito antes, né, desse momento. Eu costumo dizer que a publicação do edital é uma reta final. Geralmente são 90 dias, então já é para o aluno ali já estar revisando, realmente fazendo os últimos ajustes na preparação, né? E por que eu falo isso? Eu falo desde a minha época, eu fui concurseira, durante 4 anos da minha vida eu estudei para concurso público, então eu já vinha percebendo alguns ciclos durante a nossa preparação. E agora com essa oportunidade de acompanhar vários alunos, né, ao longo desses 6 anos, eu confirmei, né, essa ideia que eu tenho de preparação para concurso. Então, eu falo muito para os alunos, como é que eu vejo essa trajetória até o dia da prova, né? Nós passamos por 3 fases, por 3 ciclos, né? Um primeiro ciclo, que é aquele ciclo onde você vai fazer a sua base, né, onde você vai ter um estudo com mais tranquilidade, onde você vai entender os institutos, né? E aí, às vezes, o aluno pergunta, poxa, Márcia, mas eu acabei de sair de uma graduação, eu sei. Infelizmente, a preparação para concurso é bem diferente do estudo da universidade, né? Então, eu falo porque foi o que aconteceu comigo. Eu comecei do zero a preparação. Então, a gente tem essa primeira fase do concurso justamente que é para você construir uma base, para você entender os institutos, né? Para depois você entrar num segundo momento da sua preparação, que é a fase de repetição, que é a fase de revisão. Um dia desses, um aluno chegou comigo e falou assim, Márcia, eu tô com a sensação de que eu não tô absorvendo nada, que eu tô esquecendo muito, que eu não sei. E aí eu virei para ele e falei, mas a tua sensação tá correta. Porque, infelizmente, esse primeiro estudo que a gente faz, esse estudo de base que é feito, não é suficiente para a gente acertar a questão. Você vai entender os institutos, você vai entender como é que cada coisa que você está estudando, mas assimilar a ponto de você acertar a questão, isso daí são nos momentos seguintes. Então, quando você começa a repetir, né, quando você volta e começa a revisar, aí as coisas vão fazendo mais sentido. E aí você entra numa terceira fase do seu estudo, que é uma fase que eu me preocupo muito com os alunos, que eu estimulo muito os alunos, que é a fase onde você tem que ter total conhecimento do seu estudo. Você tem que ter total domínio do que você está fazendo. Por quê? Porque já é realmente a fase onde você vai aparar as arestas. E vai começar a ter resultados. E vai começar a ter resultado, né? Então, você vai começar ali entender onde você precisa colocar mais energia. E eu acho que aí, Karina, que mora um problema, sabe? Porque acompanhando os alunos, eu vejo que falta muito justamente esse autoconhecimento. Você ter noção, você ter total domínio do seu estudo, do seu conhecimento. E aí, olha aí, nós falamos num processo aí de 3 ciclos, né? Então, requer tempo. Não acontece em 90 dias. Às vezes o aluno chega e pergunta, Márcia, quanto tempo você acha que eu posso ver o edital? E eu falo, isso é muito relativo, porque depende da tua disponibilidade de tempo, do teu compromisso com o teu projeto, da tua disciplina, do teu ritmo, do teu limite, porque cada um tem o seu, né? Então, exige tempo. Então, é por isso que eu defendo muito essa necessidade de um estudo muito antes, Karina, de um edital publicado. Os alunos, os mentorados, os alunos que chegam contigo, eles chegam com a expectativa de que vão passar logo nesse primeiro concurso que eles vão fazer? Geralmente sim.
Geralmente sim, porque é aquela pressa, né? Aquela necessidade de ver logo um resultado, a necessidade de mudar logo de vida, né? Às vezes alguns saem da faculdade, então já tem aquela cobrança, aquela pressão toda de não, tem que trabalhar, você tem que ter resultado. E eu falo logo porque eu sou muito realista com o aluno. Eu falo, gente, é um processo. Né? Então, a gente precisa respeitar o processo. Então, começar esperando um resultado logo é um pouco arriscado, porque você acaba se frustrando. Né? Porque as reprovações, elas fazem parte dessa trajetória. Eu estou te falando isso porque, assim, antes da entrevista a gente estava conversando de um concurso que eu quero fazer, e aí eu digo assim, eu vou fazer esse primeiro, eu não vou passar. Aí as pessoas que ouvem, inclusive alunos, amigos, não vai. Eu digo, não, gente, eu sei que eu não vou, entendeu? Mas talvez eu passe no segundo. De 3 a 6 anos é o tempo que eu estou me dando, né? Eu passo. Né? Por quê? Porque eu sei que um conteúdo diferente. É demorado, um conteúdo diferente do que eu estou acostumada. Não, tu sabe, eu digo, eu sei uma coisa que é o constitucional. Então, eu acho que há essa expectativa do resultado imediato. Com certeza. Do edital agora, né? E o resultado imediato. Né? Às vezes, a gente até consegue chegar com um aluno que está já começando a estudar ali na fase de reta final. A gente até consegue passar para o aluno aquela sensação de que ele, de fato, está arriscando os pontos do edital. Mas esse conhecimento que ele está adquirindo nesses 90 dias que vai da publicação do edital até o dia da prova é suficiente? Não é. Não é. Claro que tem aquelas exceções, tem aquelas pessoas que realmente, né, conseguem, mas eu tô falando pelo padrão que eu me encaixo, porque foi o que aconteceu comigo, né? Requer tempo, exige paciência, exige resiliência e repetição. É muita coisa, é muito conteúdo, é muita disciplina, são muitas informações, né, que fazem parte de todo esse processo. Então, exige paciência, por quê? Porque você vai precisar repetir muito, vai precisar revisar muito. Então, é uma coisa que eu falo muito, essa necessidade da preparação antes. E isso, Karina, é uma questão cultural. Por isso que eu fico muito feliz de estar aqui tendo essa oportunidade, porque desde que eu comecei esse projeto, né, dentro do Seju, de estimular, de incentivar os alunos aqui na nossa região a estudar, foi muito com essa visão de quebra de cultura nossa aqui, porque infelizmente a nossa região tem isso, de só estudar quando está com o edital aberto. Eu vou te dizer, eu trabalhei 15 anos no Rio, não é só aqui. Eu acho que além de ser cultural, é uma coisa psicológica, de você só dedicar quando está ali na pressão. Eu acho que é cultural, não sei se todos os lugares do Brasil, mas, por exemplo, no Rio também, tinha isso, as salas de aula só lotam quando tem edital. Quando tem edital, né? Agora está com o Cefaz Rio, que é um conteúdo programático enorme. Entendeu? Não dá para você a prova agora é maio, né? Eles até estão fazendo ajuste por conta do show da Lady Gaga, que é na mesma data. A banca, né, vai fazer os ajustes. Mas não dá para você pegar um conteúdo e em 3 meses, de um conteúdo de Cefaz. Um conteúdo, por exemplo, de Bampará, né? Pode ser, que é um conteúdo menor, né? Mais simples, menos complexo. Mas mesmo esses simples requer repetição. Né? Porque você consegue esgotar ali aqueles assuntos que mais caem. Né? O negócio é a repetição, é a necessidade que você tem ali de voltar, de treinar, de vai, até que uma hora consegue assimilar. Porque são muitas informações, você não consegue armazenar tudo, né? E você não vai armazenar tudo. Então, e até mesmo pela forma como as bancas cobram, às vezes a banca exige um tipo de conhecimento que realmente é só muita repetição que faz você gravar aquela informação. Nos concursos jurídicos você tem que ter lei seca, você tem que ter doutrina, você tem que ter a jurisprudência, e às vezes há aquela ideia de que parece que um é contrário ao outro, e você tem que chegar no meio termo, né? Então é muita isso coisa. Mesmo. Quais os erros que você aponta de quem espera o edital? O candidato que está esperando. Vamos falar agora aqui na nossa região. Polícia Civil, que ainda não saiu edital. A Cefa. Cefa, que não saiu edital. TJ, Tribunal de Justiça vem que agora. Não saiu edital ainda, mas que a gente sabe que vai sair. Os concursos agora de Polícia Federal que foram anunciados. Já tem mês, né? É agosto a saída do edital. Mas não saiu. Quais os erros que você considera mais importantes, ou qual erro mais importante desse candidato que está esperando o edital ainda, que está sentado ainda, está assistindo a gente e está esperando o edital? O erro, ele está sentado, assistindo, esperando, né? Enquanto já tem muita gente aí nessa trajetória, correndo atrás, se dedicando, né? E qual é? Além da falta do tempo, né, durante a publicação do edital, para começar a estudar, eu acho que o estudo na pressão, naquela correria, com os dias contados, acaba sendo muito mais
com a ideia de passar para o aluno de que ele está riscando ali os tópicos do edital, do que ele preocupado em realmente aprender. Então, eu acho que o maior erro de você deixar para a última hora é justamente esse. Você já não tem muito tempo. E outra, o que eu digo, o concurso é muita estratégia de estudo. Eu falei que tem uma fase da nossa preparação onde você precisa saber canalizar a sua energia para aquilo que realmente está exigindo de você. Nesse estudo muito corrido, numa reta final, você não consegue enxergar isso. E às vezes a pressão te impede de aprender. Com certeza. Já é ansiedade, isso. Já é correria, já é o nervosismo, já é aquela angústia, né? Às vezes a angústia de por que eu não estudei antes. Então, assim, já é um turbilhão de sentimentos aí que com certeza vão influenciar aí no teu estudo, na tua preparação, né? Na tua absorção de conteúdo. Perfeito, perfeito. E vamos pensar assim, a pessoa decidiu hoje começar a estudar sem o edital ainda, os concursos agora que a gente está aguardando e não tem edital, ou um concurso que virá em algum momento, ele quer fazer um concurso que não tem nem notícia ainda de edital, mas sabe-se que vai ter esse concurso. Quais as orientações que você dá para esse candidato que quer estudar antes de um edital? Que disciplinas ele tem que estudar? Claro que são vários concursos, você orienta, escolhe um exemplo. Se olhar os editais anteriores ou as provas anteriores, treinar questões, definir, fazer de várias bancas ou tentar repetir a banca do último edital, qual é o caminho das pedras para esse candidato que quer se preparar com antecedência? Primeiramente, escolher a carreira que você realmente quer. Faz muita diferença você ter um foco. Você saber onde você quer chegar. Por quê? Porque isso vai lhe estimular. Isso. Se você sabe, você consegue se projetar, se você sabe, tem muito bem definido onde você quer estar daqui 2, 3 anos, isso vai motivar você diariamente. Então, o primeiro ponto é escolher. Você está muito certo da carreira que você deseja alcançar, né? Como eu falei, o concurso é estratégia de estudo. Então, você precisa saber a carreira, porque além de servir como motivação para você diariamente, você vai conseguir montar a sua estratégia de estudo. Você vai conseguir definir quais são as matérias, né? E quais são as matérias? São aquelas matérias básicas que você vê que caem em todo concurso e que tem o maior número de questões no teu certame. Então, você vai escolher essas disciplinas. E aí, a partir daí, você vai resolver questão, né, daquelas bancas que têm maior incidência, que estão responsáveis hoje pela maior parte, né, da realização de concurso público e começa a treinar. Mas tudo parte, Karina, do foco, sabe? É muito importante. É um grande erro também, e aí você acabou de mencionar, há vários editais aí previstos aqui na nossa região do Pará, e a nível nacional também, com a Polícia Federal, com o novo CNU, que também já está previsto, pra né? agosto, então, são muitos concursos. E aí, tem gente que quer fazer tudo. Só que o fazer tudo é um risco, você fica é um perigo. degustando dos assuntos. Né? Por quê? Porque os concursos são diferentes. Isso. Né? Então, assim, tem concursos que você precisa dar mais importância para determinado grupo de matérias, outros já são mais outras matérias. Então, você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, certamente alguma coisa vai sair prejudicada. Então, tudo parte justamente dessa necessidade de você focar, de você escolher uma carreira. A partir daí, você vai organizar esse grupo de disciplinas que você vê que são as matérias-chaves para aquela prova. E, Karina, organizar o teu cronograma de estudo. Você precisa sentar cada dia sabendo exatamente o que você vai estudar. Não ficar solto. Então, e que é um grande desafio também do aluno. Conseguir se organizar. Conseguir encaixar no cronograma de estudo aquelas disciplinas que são mais desconfortáveis para ele, Mas essa organização ela é extremamente importante, faz toda a diferença. E outra coisa, que é uma coisa que também que eu tenho uma preocupação, é o aluno respeitar a limitação dele. Às vezes o aluno tem muito essa necessidade de comparar com outro, Compara com o vizinho que já passou, é normal a gente comparar com alguém que já conseguiu, que já chegou lá, Mas a gente tem que entender que o que deu certo para ele não necessariamente vai dar certo pra gente. Então você precisa também entender os seus limites. Não é porque o colega estuda 6, 7, 8 horas por dia que você vai ter que estudar também essas 6 horas. Ainda mais quando você não tem essas 6 horas. Isso. Quando você tem outras atividades, quando você trabalha, quando você tem uma casa, uma família, para administrar. Então você tem que aceitar a sua realidade e entender que o que leva à aprovação não é essa quantidade de horas que você vai ter por dia, mas é a qualidade do teu estudo. É a disciplina que você tem de todos os dias sentar e fazer ali a mesma coisa. Por quê? Porque você sabe exatamente onde você quer chegar.
Então, é uma preocupação que eu tenho com os alunos, que eu falo muito com os alunos, porque eu vejo essas comparações que existem e que isso aumenta a ansiedade do aluno, né? Isso aumenta a frustração do aluno quando não dá certo. Mas entender que cada um tem a sua trajetória, cada um tem o seu processo, né? Os seus limites, e você precisa se organizar de uma forma que você consiga entender os seus limites e respeitar esses limites. Perfeito, perfeito. E o que você está falando vai ao encontro dessa minha próxima pergunta. A questão psicológica, né? Porque respeitar os seus limites e entender que você é diferente do outro, a sua realidade é diferente, suas habilidades e limites são diferentes do outro, é uma questão psicológica. Mas eu quero te perguntar, eu quero que tu fale do psicológico em todo, né? Em todo o contexto. Como manter o psicológico equilibrado, essa ansiedade, as frustrações, quando você está estudando para um concurso público? Eu acho que isso é importante com edital ou sem edital, mas agora no momento que a gente está falando, a temática é sem edital. Como manter esse psicológico equilibrado, se preparando para um concurso sem o edital? Eu costumo dizer que o maior desafio da preparação para o concurso não é sentar e ler e fazer questão, né? Porque eu acho que isso é até mais administrável. Mas é justamente você lidar com o seu emocional. É uma jornada de médio a longo prazo, não acontece de um dia para outro, né? Exige muitas renúncias, né? Então, realmente, o emocional é um fator que faz toda a diferença na preparação. E às vezes o aluno chega comigo e com algumas demandas emocionais, e que eu entendo muito porque eu já vivi toda essa realidade, né? Mas assim, Karina, eu acho que é entender, né, que você precisa carregar com você diariamente o sentimento de dever cumprido. De que o que está ao seu alcance, do que você pode fazer, você está fazendo. Você está ali se dedicando todos os dias, você está sentando, você está estudando, você está renunciando momentos com amigos, com família, porque isso faz parte, né, da preparação. Então, isso você pode fazer. Mas o fator tempo, isso já está fora do nosso controle. Verdade. Então, quando a gente consegue entender, né, que o tempo a gente não controla, mas que a gente precisa só ir fazendo a nossa parte, eu acho que isso vai dando uma acalmada, né? Durante a minha trajetória, eu sentia muito essa pressão, sabe? Essa necessidade de um resultado logo, essa cobrança enorme. Então, para cada prova, eu ia com aquele sentimento de agora tem que ser. Não, agora vai dar certo, tem que ser essa, e não dava. Né? E aí vinha aquela frustração. Até eu entender que esse era o meu processo. E que em cada prova eu precisava ir com um sentimento, que é o sentimento de dever cumprido. De que a minha parte, o que estava dentro do meu alcance, estava sendo feito. Mas que esse controle de quando eu ia passar e onde eu ia passar, já não cabia a mim. Né? Então, eu acho que quando a gente consegue entender essa nossa trajetória, eu acho que isso vale para tudo na vida. Quando a gente consegue entender isso, o coração acalma mais e essa ansiedade, ela começa ali a não mais te perturbar. Né? Mas é um desafio grande. E aí tem as outras coisas, atividade física, né? Eu estimulo muito a atividade física, ajuda a gente, né, a gastar essa energia acumulada. Tem alguns momentos de lazer. Com certeza, fazem parte dos momentos. Eu falo que a vida ela não para pra gente estudar para concurso. Né? É a vida acontecendo aqui e a nossa vida para concurso aqui. Então a gente tem que saber equilibrar, né? É claro que exige renúncias, né? Como tudo na vida, mas entender que tem momentos, sim, que vale a pena a gente parar um pouquinho ali os estudos e viver aqueles momentos, porque isso alimenta a gente também, né? Alimenta de sentimentos bons, né? De energia boa. Então, faz parte também. Mas essa questão da atividade física, a questão de ter uma boa alimentação, né? De cuidar do teu sono. E a questão, Karina, de também estar em ambientes que estejam também vivendo esse concurso. Porque às vezes estimula o teu melhor. Exatamente. Porque às vezes você olha e você pensa que é só você que reprova. Você pensa que é só você que está ali num domingo à tarde sentada estudando, né? Que num feriado tá todo mundo viajando, todo mundo curtindo aí, e que você tá ali sentado. Então, quando você tá nesse meio, né? E você olha pro lado, ou você sabe que alguém também tá ali naquele mesmo momento sentado estudando, com todas as dificuldades que tem a vida, mas que tá ali dando o seu melhor, isso também vai te tranquilizando, isso também vai te mostrando que não é só comigo, não tô sozinho, né? Outras pessoas também estão com a mesma dificuldade, com os mesmos desafios.
Eu acho que isso é para tudo. Você escolher o teu círculo que te estimule, né? Seja você que vai fazer atividade física, ou você vai estudar para um concurso, escolher um círculo que estimule mutuamente. E esse era o meu maior objetivo, né? Quando eu estudava para concurso, a minha trajetória por um tempo foi muito solitária. E aí eu pensava muito, sabe, aqui em Belém, ter esse ambiente onde as pessoas pudessem sentar e compartilhar, né, esse projeto de vida, que pudesse falar de concurso, que pudesse falar sobre as frustrações, porque é muito comum a gente ler, né, na internet histórias de sucesso. De sucesso. Né? É muito fácil a gente ler a história de quem já chegou lá, mas você acompanhar a história de quem está na luta, né, de quem está cheio das dificuldades e que vai fazer prova e reprova e faz 2, 3, 5, 10 vezes prova e reprova. Então, quando você se depara, né, com essas realidades, isso daí também vai te acalmando, né? E vai mostrando que tá no caminho. Tá no caminho. Isso faz parte do processo, né? Então, tá nesses ambientes também, com certeza, fazem muita diferença. Perfeito. E agora a gente vai encerrar essa entrevista com aquelas orientações que eu sempre peço. Quem está agora assistindo, decidiu começar a estudar, que passos você orienta? Quais são os passos agora? Procurar material, procurar um curso, enfim, organizar primeiro um cronograma. Você já falou escolher a carreira, né? Escolher a carreira para poder não ficar degustando, mas faz esse passo a passo para a gente finalizar. O primeiro momento é escolher, né, de fato, qual é a carreira, certificar, né, quais são os materiais que você tem, né, e a sua disponibilidade, e confiar nesses materiais, porque hoje está tudo muito acessível, então às vezes é uma agonia do aluno também correr e pegar vários materiais, e isso acaba atrapalhando, porque acaba aumentando a tua ansiedade. Uma poluição de conteúdo. Exatamente, né? Você não consegue dar conta de tudo, né? Então, saber selecionar muito bem o curso, o material que você vai utilizar, organizar dentro da tua disponibilidade de tempo essa tua rotina de estudo. Né? Saber exatamente quanto tempo você aguenta estudar por dia, organizar suas disciplinas e fazer muita questão, ler jurisprudência, tá por dentro desse mundo de concurso, se atualizando, vendo quais são as bancas que tem feito mais prova, analisar o perfil dessa banca, porque faz muita diferença. Isso. Cada banca tem um perfil, tem um jeito de cobrar. Então, tudo isso, com certeza, faz parte da preparação. E tudo isso tem que ser feito com muita antecedência, né? Perfeito, Márcia. Muito obrigada. Para quem quiser saber onde tu tem mentoria, onde tu orienta os mentorados, os concursados, qual é o arroba? Seja o Norte Concursos e Márcia Pessoa. Só procurar a gente. Seja o Norte Concursos ou Márcia Pessoa. Isso. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, E Karine. você está sempre convidada aqui para falar e orientar os nossos internautas concurseiros. Obrigada. Agora a gente termina mais uma entrevista e eu te espero na próxima segunda-feira.